E estamos começando a edição 129 do Ubuntu TV. Sou Lucélia Muniz, professora, blogueira e apresentadora. Sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, estou trajando uma blusa vinho e uma calça azul. E ao fundo estou com a imagem de um banner no formato de uma parede com tijolos e 3 quadros com a temática Café e Gatos. E vamos aos recadinhos que recebemos através das redes sociais. Quero começar mandando um abraço para Maria Donizete Lima Macedo, mais conhecida como Dona Macedo aqui de Nova Olinda. Ela, que é neuropsicopedagoga, participou da entrevista da nossa edição anterior e aproveitou para agradecer pela oportunidade de divulgar o trabalho de pesquisa dela junto com a outra neuropsicopedagoga, a Corrinha Lino, lá de Altaneira. E ela também deixou um recadinho, que Deus ilumine sempre seus caminhos. E eu digo amém, que Deus nos abençoe sempre. E esse próximo recadinho veio lá de Araripe, o Adriano Poeta, que aproveitou também para comentar sobre a edição anterior, disse que assistiu o vídeo, que estava muito bem produzido, excelente. E sobre o nosso entrevistado, ele disse que é um jovem muito criativo, inteligente, e através de seu recadinho aproveitou também para parabenizar as 2 pesquisadoras que realizaram o trabalho com o nosso entrevistado da edição anterior, João Paulo. Então, escritor Adriano, poeta, fica aqui a minha gratidão. Obrigada por ter deixado o seu recadinho. E esse próximo recadinho é aqui de Nova Olinda, de Dona Rosa Brito, do sítio Barreiros. Ela que aproveitou para agradecer por uma homenagem que fizemos no dia do aniversário dela, e disse que deseja tudo de bom e que adora o nosso trabalho. Então, Dona Rosa de Brito, fica aqui a minha gratidão. É sempre bom saber que a senhora está aí acompanhando o nosso trabalho. E quem também deixou um recadinho foi a altaneirense, a professora Zuleide Ferreira. Ela que disse que sempre que pode, gosta de acompanhar o nosso canal de notícias. Disse que é excelente, muito bem elaborado e apresentado. Então, a senhora Zuleide, ficar aqui a nossa gratidão em nome de toda a nossa equipe por estar acompanhando o nosso trabalho e também pelas palavras de incentivo e motivação. Gratidão. E começando aqui o Giro da Semana, quero convidar vocês para conhecer a história do novo-olindense Carlos Brito, recém-formado técnico de enfermagem. Gente, o Carlos nos enviou seu depoimento, contando toda a história da formação dele no curso técnico de enfermagem, que teve muitos desafios ao longo dessa história, e eu não vou compartilhar aqui com vocês não, eu vou deixar que vocês acessem junto desta edição, segue sempre o link das matérias e confiram essa história de superação, uma história de um profissional apaixonado pela área que atua hoje, depois de formado. Então vale a pena conferir essa história. Fica aqui a nossa dica do início do nosso Giro da Semana. E ainda aqui no Giro da Semana vamos falar dos 110 anos do senhor Wellington Belém de Figueiredo. E no dia 19 de janeiro, completou-se 110 anos de memória do senhor Wellington Belém de Figueiredo. Professor, cidadão ilustre aqui desse município, que nasceu no dia 19 de janeiro de 1912. Então, na ocasião, a filha do mesmo, a senhora Nereide Milfon Belém, compartilhou a lembrança dessa memória que é tão importante, desse ilustre cidadão, que inclusive dá nome a uma escola aqui do município de Nova Olinda, a 101ª Escola Estadual de Educação Profissional. Então fica aqui o link que segue junto dessa edição para que vocês possam conferir a biografia que nós compartilhamos ao fazer essa homenagem. E fechando aqui o nosso Giro da Semana, vamos lá para o município de Assaré, falar sobre a parceria entre a Mob Telecom e o Instituto Canto do Patativa, unindo o dom de conectar com o amor em incluir e transformar. No dia 15 de janeiro, o Instituto Canto do Patativa, ONG açareense, renovou e reestruturou toda a sua rede de internet
para melhor servir aos seus participantes no ano de 2022 de maneira híbrida. Isso foi possível através da parceria com a Mob Telecom. Junto dessa matéria também, eles aproveitaram para mandar o Pix dessa ONG para as pessoas que desejarem colaborar com a mesma poderem também estar aí contribuindo com esta iniciativa. No oferecimento de Agência Clique, WM Contasse Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia, Madeireira Madresul, Salão Inovarte, Conceito Livraria Café, Cavaleiros Barbershop Cariri, Instituto Multiprofissional de Ensino, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar, Lucena Calçados. E estamos começando o quadro de entrevistas da edição 129. E eu quero abrir com essa frase que diz: o essencial com efeito na educação não é a doutrina ensinada, é o despertar. É com essa frase que hoje eu recebo o Dr. Vandenberg Santos Pereira, nova-olindense, filho do casal Ana Cleide da Silva Santos e Valdemar Pereira Damasceno. Formado em Biomedicina pelo Centro Universitário Leão Sampaio, em Juazeiro do Norte, com especialização em Microbiologia Clínica pela mesma instituição. Formado em Farmácia pela Faculdade Maurício de Nassau, em Fortaleza. Possui mestrado e doutorado em Microbiologia Médica pela Universidade Federal do Ceará. Atua como farmacêutico responsável pela Drogaria Venâncios, em Nova Olinda. É professor do ensino superior no curso de Medicina da Faculdade Estácio. Editor-chefe e revisor de revistas científicas nacionais e internacionais. Fundador e administrador do Instituto Multiprofissional de Ensino, IME, uma empresa voltada para a educação à distância. Então é hoje com o Dr. Vandenberg que nós iremos falar. Desde já eu dou as boas-vindas ao nosso quadro de entrevistas. Muito obrigado, Célia. É um prazer muito grande, a gente já estava há um tempo, programando para estar aqui. E é um prazer muito grande poder vir aqui, poder conversar e espero poder contribuir com os nossos telespectadores aqui que vão assistir a nossa entrevista. Dr. Vandenberg, já começando aqui a tentar entender, a gente sempre traz histórias inspiradoras e aí de repente eu vejo duas graduações na área da saúde, biomedicina e farmácia. O porquê da escolha de dois cursos diferentes ainda que da mesma área? Na verdade, inicialmente não foi a escolha de dois cursos, Eu comecei, a minha primeira faculdade foi a de biomedicina aqui no Cariri, no Juazeiro. E depois que eu terminei a primeira faculdade, eu fui para Fortaleza para fazer a pós-graduação, inicialmente para fazer o mestrado por lá. E aí tinha todo um contexto de que durante a minha primeira graduação, a gente abriu a drogaria aqui na cidade e veio essa necessidade que veio muito de um perfil particular meu. Eu gosto muito de ter conhecimento e ter domínio de tudo que eu atuo. Então a farmácia era uma coisa que me deixava com o pé atrás. A gente tinha um farmacêutico que era vinculado à farmácia, mas eu sentia muita necessidade de entender melhor o negócio que eu tinha aberto. Então a graduação ela veio mais para suprir uma necessidade minha de conhecimento, porque eu realmente gosto de ter esse domínio. E aí eu me senti na necessidade de me capacitar. E aí iniciei a faculdade já lá, depois que estava em Fortaleza para fazer o mestrado. E aí eu lembrando aqui que nós estamos no mês de fevereiro e praticamente acho que vai fazer agora dia 19, um ano que você pelo Google Meet de forma virtual apresentou a sua tese de doutorado no dia 19 de fevereiro de 2021. Durante 5 horas, uma apresentação para 5 professores doutores, obtendo a aprovação sem ressalvas. Eu sei que a tese de doutorado ela é tão importante que muitos pesquisadores publicam, Então eu gostaria que o doutor compartilhasse aqui com a gente qual foi a temática escolhida para esse momento tão importante. Tá. A minha defesa do doutorado ela foi muito especial para mim. Eu continuei no meu doutorado a mesma linha de pesquisa que eu vinha já no meu mestrado.
E para mim foi muito especial porque eu tive na minha banca, entre os professores avaliadores, um professor que era referência aqui no Brasil dentro da minha temática. Então, inicialmente foi um privilégio quando eu soube que ele aceitou o convite para participar da minha banca, que ele conhecia a minha pesquisa antes mesmo de eu convidar, por isso que ele tinha aceitado o convite. E durante o doutorado eu trabalhei, assim, de forma mais simplista. Meu programa de pós-graduação era a microbiologia médica, então eu trabalhei dentro da microbiologia. A minha área era a micologia, que é o estudo das doenças que são causadas pelos fungos. E meu doutorado ele foi muito diversificado. Eu gosto sempre de abranger várias áreas dentro do mestrado, e assim também foi no doutorado. Então, no doutorado ele se dividiu em 3 etapas. A primeira etapa foi de estudos experimentais, que é o que normalmente todos os participantes do doutorado eles fazem, dentro de uma doença específica na micologia, que é uma doença que começou a ter uma incidência muito elevada no Nordeste. E aí, aqui no Nordeste, eu era o único doutorando que estava, né, em busca de soluções para essa doença. Começou no Recife, depois foi para a Bahia, apareceu no Rio Grande do Norte durante o meu período de doutorado. E a gente já estava prevendo que ia chegar também no Ceará. E no doutorado a gente tenta sempre trazer uma solução a nível de comunidade, né, a nível regional. Então a primeira etapa foi o estudo dessa doença e como é que ela estava se desenvolvendo, por que ela estava aparecendo tanto na região do Nordeste. E uma segunda etapa, que foi algo um pouco fora da caixa para o meu programa de pós-graduação, foi o desenvolvimento de um programa. É até um pouco contraditório, porque o pessoal da saúde normalmente não anda muito pelo lado de programação, de tecnologias. E aí a segunda etapa foi justamente o desenvolvimento desse programa, que é um programa para utilização não só no meu doutorado, mas em uma ferramenta que serviria para a pesquisa como um todo, em qualquer instituição, voltado para análise de algumas imagens de microscopia. Então, esse foi um outro que, esse especificamente gerou uma patente para o programa de pós-graduação, né? A gente fez o registro no órgão nacional de patentes. E a terceira etapa foi com base na doença que eu estudei no meu primeiro momento, mas agora através da busca de novas medicações, de novos tratamentos que a gente podia utilizar para os pacientes que eram acometidos por ela. Então, basicamente, a gente passou por essas 3 linhas. No oferecimento de Tutumon Supermercado, Doutora Ayala Endes, Dr. Marcos Renato Endes, Dallas Cariri, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, Casa Leal, Clínica Life, Overnet Fibra, Fotocópia Soluções Inteligentes. E aí vamos falar, eu sei que já fica claro que há um lado também empreendedor, além do lado da saúde, né? Falamos aqui da drogaria. E aí vamos falar do Instituto Multiprofissional de Ensino, que tem aberto espaço aqui no mercado de trabalho em Nova Olinda para muitos jovens e que trabalha com educação à distância. Mas assim, para que fique mais claro para quem vai nos assistir, qual é o foco principal hoje desse trabalho, dessa educação à distância que vocês desenvolvem? Bom, o Instituto ele é hoje para mim uma joia preciosa. É uma empresa que começou em Fortaleza, né? Eu estava finalizando o doutorado quando eu abri ela lá. E ela foi logo na véspera da pandemia. Eu abri a empresa em março, no comecinho de março, e a gente teve o anúncio de fato da pandemia e iniciou-se aquele período de fechamento ainda em março também, no finalzinho de março. Então é uma empresa que a gente é voltado integralmente para a educação à distância, porque a nossa ideia é atingir o público como um todo. E eu acho que toda empresa, quando ela é aberta, ela tem que ter um propósito de resolver algum problema. Na minha visão enquanto acadêmico, passei por 2 graduações, pelo mestrado e doutorado, então uma necessidade que eu vinha muito, tanto para mim quanto para os meus colegas também de graduação e de pós-graduação, era uma problemática com relação aos eventos científicos. Os eventos científicos normalmente são ambientes em que a gente leva as nossas pesquisas, compartilha, faz um network com outros pesquisadores, mas são eventos grandes, de grande porte, que normalmente acontecem nas capitais, principalmente lá na região sul, sudeste. Então, era muito difícil o acesso. Era difícil porque você tinha transporte, tinha hospedagem, tinha os dias que você tinha que sair da sua rotina para estar em outro local. Então, essa educação à distância, que é o foco do Instituto atualmente, que é justamente nessa parte de eventos científicos, ela veio muito para aquela população que não tinha como sair do seu local de origem
para ir até uma capital, para ir até uma outra região do país, para ter acesso àquele conteúdo, para ter acesso àqueles profissionais, para conseguir divulgar a sua pesquisa. A gente tem aqui no Cariri, por exemplo, grandes pesquisas, grandes patentes que muitas vezes ficam aqui local porque não tem uma divulgação para outros locais. Então a gente veio para resolver justamente essa problemática de aumentar a acessibilidade a esses eventos para as pessoas que vêm de regiões menores, principalmente no meu caso, porque eu venho do interior. Então eu sei também o quanto que é difícil a gente estar no interior, às vezes, divulgar e explanar isso para outras regiões. E aí eu costumo concluir sempre as nossas conversas pedindo para que o entrevistado deixe uma mensagem. É um momento do entrevistado com o público que vai nos assistir. Eu vejo, olhando aqui para toda a sua trajetória, uma pessoa jovem, mas que dentro do espaço acadêmico já conseguiu um espaço muito importante, que é um doutorado. E eu digo isso porque quando a gente termina uma graduação, a gente sabe o quanto é difícil fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado. E muitas dessas titulações, muitas vezes, estão até distante da nossa realidade. Algumas pessoas até vê como algo inatingível. Por incrível que pareça, com todas as instituições que temos hoje e várias modalidades de ensino, mas isso ainda é um tabu para muitas pessoas. Como o doutor venceu essas etapas, digamos assim, ainda que tão jovem, para conquistar esse espaço, né? Qual o recado você deixaria para as pessoas que vão nos assistir? Olha, eu acho que esse é um ponto que o pessoal normalmente levanta, né? Acho estranho, às vezes, por ser tão jovem e já ter adquirido esse título. A faculdade em que eu leciono, eu acredito que eu seja o mais jovem, o restante da turma de professores são todos um pouco mais velhos, mas eu acho que isso é muito de ser objetivo, né? Eu fui uma pessoa sempre muito objetiva na minha vida. Então, durante a minha graduação, eu sabia que eu queria fazer uma pós-graduação, né? Eu estudava aqui no Cariri, mas aqui não tinha a pós-graduação que eu queria fazer. Então, eu pesquisei, porque hoje é muito acessível para você fazer uma busca e procurar, né? Você tem que ter a consciência também de que as coisas não são lidadas de mão beijada, você tem que ter um mínimo de esforço para ir atrás. Então eu acho que assim, para o pessoal que é, muitas vezes do interior, que acha que é tão inacessível chegar a ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, o recado que eu dou é que não é. Eu acredito que seja uma questão de arriscar, de buscar e de não ter medo de se jogar. Então, eu sair daqui para Fortaleza, para morar sozinho, é sempre um desafio. Eu acho que um recado que eu passo, principalmente para os estudantes, é que às vezes a gente acha que a gente vai ficar desabrigado, que são muitos desafios, que a gente não tem condições de sair da cidade para um outro local. As pós-graduações estão aí, são muitas. Aqui no interior ainda tem poucas, mas Fortaleza é bem próximo daqui. As pós-graduações, elas têm bolsas de estudo, então você pode pleitear uma bolsa de estudo para que você consiga se manter. A gente tem muitos programas que nos auxiliam com relação a isso, a custeio de despesas, né? Principalmente para quem é do interior. Então é possível, mas você precisa se programar. Então, desde o finalzinho da graduação, eu já sabia o que eu queria, pesquisei o programa, entrei em contato com os professores, liguei para o programa, perguntei como era o processo seletivo, me preparei durante um ano inteiro para realizar a minha prova. Então, acho que tudo é planejamento e objetividade, e nada é impossível. É impossível quando a gente não tenta, mas à medida que você tenta, talvez você não consiga, mas talvez você consiga. Então, o primeiro passo é tentar, é se jogar e confiar que vai dar certo. Gente, assim, concluindo essa conversa, que há tempo a gente tenta agendar, né, tentando ver a sua disponibilidade e também os períodos que se encontra aqui em Nova Olinda. Mas assim, agradecer de antemão, desejar prosperidade, sucesso, que Deus abençoe aí seus projetos, seja no âmbito pessoal ou profissional, e que a gente possa mais adiante ter outros momentos para partilhar. Há algum tempo a gente vem divulgando através de entrevistas, mas na parte escrita mesmo, veiculando matérias, todo esse processo, veiculamos aqui o doutorado, veiculamos quando houve a patente de um programa dentro da sua área de pesquisa. Então que a gente tenha mais notícias boas para compartilhar aqui. Se Deus quiser, vamos ter outros momentos para nos encontrarmos e para dividir isso com o público também. No oferecimento de Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro, Doutora Eliandra Aquino da Climed, Sol System, Mercadinho Suquita,
Granja Aqui Frango. Vera Cordeiro, Pet Shop e Estética Animal Atual. Prefeitura Municipal de Potengi. Prefeitura Municipal de Araripe. Madresul Engenharia. E no Ubuntu News eu quero anunciar aqui para vocês que nós que fazemos a agência Clique aqui de Nova Olinda, estamos com inscrições abertas para o curso profissionalizante em Informática, Informática Kids. Pois bem, nós havíamos parado com as nossas aulas no mês de março de 2020, quando começou esse período da pandemia, mas por conta da demanda do mercado de trabalho, a gente está reabrindo uma turma para começar no início de março, atendendo ao público de 6 a 10 anos no curso de Informática Kids e o curso profissionalizante com idades a partir de 11 anos. Então nos procurem aqui em nossa sede, localizada na Avenida Perimetral Sul, em Nova Olinda, onde ficava localizado o Hotel Brasil. Para fazer a inscrição, você paga uma taxa, deve trazer o seu RG e CPF e não percam essa oportunidade. As vagas são limitadas, agora mais do que nunca com a pandemia ficou provado que o uso das tecnologias, o trabalho em home office, ele exige essa qualificação para o mercado de trabalho. Então venha e faça sua inscrição. E estamos concluindo mais uma edição. Quero agradecer a todos que através das redes sociais estão acompanhando o nosso trabalho. Deixe você também o seu recadinho. Um agradecimento especial também a todos os nossos colaboradores por apoiarem esta iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês. Até a próxima edição.